Vamos iniciar mais uma reunião de luz, de amor. Essa reunião já tem 21 anos. Não, minto, vai para 22. 22 anos, toda terça-feira, às 7 da noite. O que nós fazemos aqui? Fazemos a transformação da sombra em luz. Nós trazemos alegria, melhoramos o nosso físico, o nosso emocional, o nosso mental, o nosso espiritual. Estamos conectados. Vamos entrando. Então, enquanto vocês vão entrando, estou vendo todo mundo aí. Só não vou falar os nomes, mas estou sentindo a presença, tá? Muito bom. Vamos cantar uma canção? Vamos? Aquela canção dos índios brasileiros, aproveitar para já mandar uma luz para eles, já mandar proteção nessa fase, né? Essa fase quarentena que estamos passando e que estamos aqui trabalhando para a nossa imunidade, a nossa alegria, a nossa força, né? Porque a nossa alegria é a maior proteção que podemos ter, a nossa fisiologia aumenta. E muito, gente. Muito. Grandes médicos. Quando eu fui participar de um congresso na Alemanha, do Instituto de Defesa Biológica do Câncer, que eu trabalho também com câncer, né? Com as pessoas que estão querendo compreender o câncer e mudar, melhorar. E quando eu assisti aquelas palestras, grandes médicos, e eu pensei, o que eles vão falar? Estou doida para ouvir, lá em Heidelberg. E aí, sabe o que eles disseram? A alegria traz uma fisiologia tão boa, que você pode saber que a alegria é mais forte que uma quimioterapia. Olha isso. O bom humor traz a imunidade altíssima. Verdade, gente, estou falando sério. Lembra quando você está apaixonado, que você nem fica doente? Lembra quando você ganha alguma coisa, quando você está feliz? Parece que nada te abala. Também por dentro acontece esse espelho, né? Então vamos cantar essa canção para os índios brasileiros e para nós, para a nossa terra, para a nossa força. Então, se você não for bater aí o pé no vizinho para ele reclamar, bate assim, olha, pé direito forte, o esquerdo fraco, como um coração. Não precisa ser tão forte se você estiver no apartamento. E aí você abaixa a sua cabeça assim, fazendo uma reverência para o universo de gratidão. Nossos amigos índios, né? Nossos ancestrais. Então, vamos lá. Vamos cantar, eu vou cantar e vocês repetem, tá? Orema, Oroatá, Arauá, Orumauá, Taquariporã, Hey, Jay, Jay. Taquariporã. Hey, Jay, Jay. Agora eu vou cantar ela toda, tá? Sem precisar repetir. Será que vocês já decoraram? Orema, Oroatá, Arauá, Orumauá, Taquariporã, Hey, Jay, Jay, Hey, Jay, Jay. Não se preocupa com a sua voz. Ah, minha voz não é boa. Ah, minha voz... Não, nós não estamos aqui para fazer uma performance de cantar lindo. Nós estamos aqui
para fazer a luz vibrar, a alegria vibrar dentro de nós. E dentro da Terra, né? Dentro da Terra, no centro da Terra e em volta da Terra. Então, vamos de novo? Todo mundo entrando, mais uma musiquinha, tá? Essa é uma outra música, uma outra canção que traz a virtude da flexibilidade. Precisamos muita paciência, flexibilidade, não é isso? Vamos lá. Xanum, olha, Xanum, olha, he, he, ya, he, ya, ya, rone. Rone. Xanum, Xanum, oia, oia, Xanum, Xanum, oia, oia, he, he, ya, he, ya, ya, rone, he, he, ya, he, ya, ya, rone, rone, rone. Home, tá, assim. Então, agora, respeitando, né, e honrando nossos ancestrais, nossos irmãos iguais, todos, né? Então, nós... Opa, apareceu uma coisa aqui. Então, nós... Sabe o que apareceu aqui na tela? Executar uma varredura. Executar agora. Eu falei, epa, claro que é uma linguagem do computador, né? Mas o xamã, ele sabe ler os sinais, né? Executar uma varredura. Eu falei, mais tarde, quer dizer, vamos executar uma varredura de nós mesmos. Varrer tudo que está ruim. Varrer aqueles sentimentos difíceis, aqueles padrões de comportamento iguais que nós fazemos há anos. E não mudamos. Por quê? Vamos pensar. A transformação nos traz tantas coisas boas. Por que nós resistimos tanto? Né? Então, esse é o momento e essa reunião aqui é justamente para que possamos nos honrar, nos respeitar e, como eu estava dizendo antes, da tal da varredura que me fez, né, pensar no que nós vamos fazer também, esse sinal. Nossos ancestrais, nossos irmãos, nossos iguais, somos todos um. Sim. No final das contas, tudo isso que nós passamos, né, situações, sensações, fulano morreu, fulano assim, isso e aquilo, tudo isso. Claro que é a nossa realidade, que nós estamos ali, né, a nossa realidade. Mas, em algum lugar, também é uma ilusão. Porque tudo se transforma. Nada morre realmente. Nós somos imortais. Nós temos uma força espiritual enorme e uma força de nos recriar. Por que nós temos isso? Porque a inteligência divina é assim. Percebe o seu corpo. Quem criou tudo isso? Até hoje ninguém consegue. O ser humano tenta saber tudo o que acontece fora e dentro do corpo, né? Um vírusinho que é tão transparente, tão mínimo, transparente também, né? Tão mínimo,
e a gente não sabe como lidar. Por quê? Dentro de nós, muitas doenças ainda existem, né? Que não tem vacina, AIDS e várias, né? Até o câncer mesmo. Porque nós não estamos no controle de tudo, né? Nós não podemos estar no controle. Nós somos parte de toda essa inteligência divina, desse amor que foi e que é essa criação tão incrível, né? Tão inteligente, de todos os funcionamentos do nosso corpo, funcionamentos, né? Do nosso cérebro, das nossas informações que sempre vamos emanar e atraímos o que nós precisamos. Como é que tudo isso funciona, gente? A lei da sincronicidade, a lei da ressonância, é muita coisa para a gente entender. Aí tem pessoas que dizem, não entendo muito disso, não, entendo de, sei lá, de coisas mais lógicas, de engenharia, de não sei o que, tarará. Tá certo, por quê? Porque não dá tempo de entender tudo, né? Você vai no médico, se você estudou matemática, você não vai entender nada da linguagem dele. Só que ele está falando do seu corpo. Ele está falando de você. De como está funcionando aí dentro esse veículo para você ficar na Terra. Olha que coisa incrível. E a gente, às vezes, pensa que, não, porque não é minha área. Medicina não é minha área. Saber como eu funciono, tudo, não é minha área. Claro que é a sua área, né? Como é que funciona esse veículo que faz com que esse seu espírito imortal, maravilhoso, né? Faça essa experiência física na Terra, né? Esse veículo acolhe o seu espírito. E tudo que o seu espírito quer é mudar, é transformar, se tornar cada vez mais leve, cada vez mais elevado. Quando é que nós ficamos com estresse? Quando é, gente? Quando nós entramos em conflito com tudo, né? O que eu quero fazer, o que eu consigo fazer, quando eu passo do meu limite e quando eu começo a pensar que eu devia estar fazendo alguma coisa que eu não estou. Isso é o pior do estresse. Eu deveria estar fazendo. Tudo que você pensar, deveria estar fazendo, deveria ter feito. Porque todo mundo está fazendo, menos eu. Todos esses pensamentos te deixam vulnerável a qualquer doença. Não é só o coronavírus, não. Tudo. Né? Todo estresse abaixa a sua imunidade. E toda alegria, toda paz, todo equilíbrio eleva a sua imunidade. Não foi eu só que falei isso, não. Tem muitos livros falando sobre isso. E você pode, sim, você pode começar se você quer validar, né? Estuda, pesquisa mais isso e depois faz a experiência. Nós hoje vamos primeiro ter essa consciência, né? De que, é claro, nós temos muitos programas em nós, muitas crenças que se batem, né? Que entram em conflito e que causam estresse, né? Então, primeira coisa, para diminuir esse estresse, é sair desse conflito e tentar compreender o que está acontecendo comigo, por que eu estou parando, por que eu estou empacando, por que eu estou me exigindo tanto, será que não era lá da minha infância, não era minha mãe que me exigia tanto e eu estou fazendo até hoje, ou meu pai, né? O que será que está acontecendo comigo? Parar para pensar já é a melhor coisa, para pensar sobre você, né? Porque o tempo todo que você fica no celular, que fica em milhões de informações, e liga a televisão, não sei o que, você não para pensar aonde que eu não estou funcionando bem e que está causando estresse, está fazendo meu cabelo cair, está fazendo meus músculos doerem, né? Eu estou ficando tonta, estou ouvindo zumbido no ouvido. É tudo isso, né? É proveniente
desse estresse que são os conflitos entre os nossos pensamentos e emoções. Não estamos alinhados. Por isso que o nome do meu trabalho é Fogo Sagrado, Alinhamento Energético. Né? O que é esse fogo sagrado? Fogo sagrado seria o fogo, é o nosso calor, né, gente? Esse elemento que nós temos. Qual é a temperatura que nós temos? Aí 36,5, né? Se você perde o calor, seu corpo morre, não é isso? Se você aumenta demais, é porque você está doente, está tentando combater algo. A febre é um sistema de defesa. O fogo aumenta dentro de você para combater. Mas esse quentinho que nós temos, que é esse fogo sagrado, que é o fogo, né, fora, dentro, né, ele é a nossa vida. É a chama da vida mesmo. Né? É o fogo da língua do Espírito Santo, né, no Pentecostes. É o fogo que aquece a sua comidinha todo dia, a sua água para você tomar banho, né? Então, dentro e fora temos esse fogo da vida, por isso fogo sagrado, né? E o alinhamento energético é justamente quando você quer conquistar uma paz, quando você quer conquistar sua prosperidade, a saúde, você precisa estar alinhado o seu pensamento com a sua emoção. Você precisa, olha, trazer os dois assim numa linha, para que eles possam buscar, né, nessas ondas invisíveis que o celular também tem, que é super inteligente, né? Você tem muito mais, você liga para várias pessoas e várias situações ao mesmo tempo, muito melhor do que um celular, que o ser humano está tentando melhorar e melhorar, melhorar, sempre observando como nós funcionamos, né? Nós somos seres magnéticos e emanamos ondas de vibração. Temos a vibração muito forte. Por isso a telepatia, por isso você consegue pensar em alguém e, de repente, essa pessoa te liga e você diz, fulano, eu estava pensando em você. Você nem ligou o número dele, o código dele, você já emanou a onda sem precisar do celular. E eu acho que a gente não vai mais precisar, né? Um dia, porque todos nós estamos evoluindo tanto, né? Então, quando você se alinha, você consegue sentir que você está indo para o lugar que você quer, para o seu propósito de vida. Né? De vez em quando eu dou uma olhadinha no que vocês estão escrevendo. Seu propósito de vida. Quando você está bem. Como é que você sabe quando você está feliz? Né? É quando você, realmente, quando você pensa no seu trabalho, é uma sensação boa, nossa, que bom, estou fazendo. Você pensa no seu relacionamento, que bom. Tá bom, porque eu estou compreendendo, eu não estou sendo a pessoa mais chata do mundo, eu não estou reclamando o dia inteiro, eu não fico cobrando, apontando os defeitos da outra pessoa. Deus me livre de ser uma pessoa assim. Não, você pensa isso, tenho certeza. Tenho certeza que você não é essa pessoa chata que fica reclamando, que aponta o defeito do outro o tempo todo. Tal. Não, não, se você está aqui, acho que você já está pensando de uma outra forma, né? Então, quando você sente que você está feliz, é porque você está seguindo naquele caminho do propósito. E o contrário também. Quando você quer saber, será que eu estou seguindo o meu propósito de vida? Vai lá no seu coração e veja, eu estou feliz? Estou. Feliz, é um feliz de alma, sabe? Entende o que é isso? Um feliz assim, eu acho que eu estou no caminho. Então, esse é o seu propósito. Propósito de vida é totalmente diferente para cada pessoa. Tem pessoas que pensam, meu propósito de vida é ajudar milhões de pessoas, passar informações e tal, e eu não estou fazendo. Aí, estresse, fica em desespero. De repente, o propósito de vida daquela pessoa
é estar naquela família, fazer mediações, é fazer com que um compreenda o outro. É uma pessoa maravilhosa que vem daquela família para isso. O propósito dela era esse. De repente, ela já tem dinheiro, porque teve uma herança, ela nem precisa trabalhar muito, tá? Mas ela, quando ela percebe, ela cria os filhos, ela está naquela família, ela ajuda todos, ela coloca coisas boas, sementes boas, sabe? Na cabeça dos filhos, das outras pessoas, ela apoia. Esse é o propósito dela, e é um super propósito. Entende? Deixa eu beber uma aguinha. Então, gente, hoje nós vamos fazer alguns movimentos, né? Alguns exercícios aqui para que possamos parar, fazer aquela varredura que o computador me falou para fazer hoje, né? Saiba ler os sinais, né? Os movimentos para que a gente possa sair aquela sensação de interferência. Interferência. Eu penso uma coisa, sinto outra, está dando interferência. Não dá para ouvir. Não dá para ouvir o que você tem, então não dá para emanar as informações para buscar o que você precisa. Dá para você entender isso? Eu sei que muitas pessoas entendem, eu sei, mas tem algumas pessoas que nunca ouviram. Então, eu repito. É o seguinte, você sempre vai buscar tudo aquilo que você precisa. Você não é vítima de nada. Até a sua família você escolhe. Né? Antes de nascer, você já está buscando tudo aquilo que você precisa. Ah, não suporto a minha família, estou afastado deles, mas eles são a família que você escolheu. Nem que fosse para você dar limite ou afastar mesmo, né? Honrando, agradecendo, dando um limite. Às vezes, né, a gente tem uma mãe que tem problemas emocionais, muitos emocionais, você tem que dar uma afastadinha, mas ao mesmo tempo sempre honrando, né? Ajudando se precisar, quando ficar velhinho, tal, assim, numa ética, mas não se misturando numa simbiose total, que você é dependente e aquelas coisas todas, né? Mas nós escolhemos tudo isso inconscientemente. Então, vamos dizer assim, 90% de tudo que a gente faz, tudo que a gente escolhe, tudo que a gente atrai, é inconsciente. Aí tem aqueles 10% que você diz, eu vou fazer isto. Aí você vai lá e faz. Aí você pensa que tudo está no controle, no seu controle, porque você escolheu, porque você fez. Mas a maioria você não escolheu. Conscientemente. Você escolheu inconscientemente. Uma pessoa que te trai, porque você está precisando ser flexível, exercitar um pouquinho o perdão, a compreensão, ou então essa pessoa te trai, é um namorado novo, uma namorada, tal, aí você se trabalha muito, por quê? Porque há 10 anos atrás, ou 20, sei lá, você foi traído e você não perdoou aquela pessoa. O universo gentilmente diz, olha, ela ainda tem aquela mancha dentro dela, aquele veneno que ela toma um copinho todo dia. Só que ela nem lembra mais, já está lá no inconsciente, não lembra nem mais do rosto daquele fulano. Mas ela tem aquela dor, não trabalhou. Aí o universo, imagina que o universo é assim, um grande pai, né? Que diz assim, eu preciso fazê-la lembrar disso aqui, que criou tanta dor, porque senão não vai tirar lá de dentro. Vamos fazer alguma coisa para ela lembrar? Está falando lá com a mãe terra. É só uma historinha, né? E aí, o que acontece? Você atrai uma nova pessoa que te traz exatamente parecido com aquela. Nunca aconteceu uma coisa parecida na sua vida? Coisa ruim? Você não gostou, mas que foi parecida? Se atrai aquela pessoa parecida, você já tinha esquecido dessa aqui, que está com aquela dor aqui, aquela mágoa antiga, né? Você atrai essa pessoa parecida, e aí você começa a reviver aquilo lá, só que o seu sistema não sabe se é Maria, se é João, se é Paulo, não sabe. Só sabe que é a mesma situação. Dá para entender isso, gente?
Aí você atrai, e aí você acorda aquela mágoa lá de dentro e junta tudo. E você começa a ter uma nova oportunidade de fazer diferente. De dizer, fulano, eu sei, pode ser que você estivesse num momento super difícil, você não teve coragem, mas isso é humano mesmo, né? E você, sei lá, acabou ficando com aquela outra pessoa, né? Eu encarei isso como uma traição, mas eu sei que não era a sua intenção. Eu sei que isso acontece em todo o mundo. Você podia ter me dito, mas eu sei que você sabe que eu ia ficar péssima, que eu ia arrancar os seus cabelos, te dar umas porradas. Então você não teve coragem de me falar. E também você tinha medo de me perder, né? Fala sério. Aí você quis experimentar, mas eu descobri. Mas quer saber? Não vou ficar com essa dor dentro de mim, não. Isso já aconteceu lá atrás. Já foi super difícil. Eu amarguei essa dor. Quer saber? Eu te amo. Seja livre. Fique com essa pessoa, com quem você quiser. Mas eu estou em paz, porque eu sei que você é humana. E as próximas vezes que eu me relacionar, eu vou entender que é possível que aconteça tanto com outra pessoa, até comigo. Eu penso, desta água nunca beberei. Sempre vou falar quando acontecer alguma coisa. Nunca vou trair. Aí quando você fala isso, porque você está julgando o outro não é tão bom quanto você, né? Aí sabe o que acontece? Aí você... O que você vai buscar naqueles braços energéticos, né? Quando você não está ali alinhado, né? O que você vai buscar? De repente você está num relacionamento, aí você olha para outra pessoa, você se apaixona, você diz, não quero, não quero, porque eu estou bem no meu relacionamento, não quero, daqui a pouco você vai lá e não aguenta. Aí dá um beijo na pessoa, começa a falar com essa pessoa de alguma forma, né? Assim, então no final das contas, você nem dá um beijo, mas começa a mandar umas mensagens de saudade de você. Aí outra pessoa vê e vai falar para você a mesma coisa que você falou para esta pessoa que estava aqui. Entende isso? Porque esta pessoa que estava aqui, que você disse que ela te traiu, tal, que você nunca faria isso, ela é uma parte de você, ela mora dentro de você. Dá para entender isso, gente? Claro, né? Eu tenho certeza que sim. Alguém falou, você está falando que eu precisava ouvir. Até eu preciso ouvir. Todo mundo que está ouvindo isso aqui precisa ouvir, mesmo que diga assim, eu já sei isso, mas hoje preciso ouvir. E quem está falando também precisa falar. Não é lindo isso? É maravilhoso, gente, porque assim, eu estou falando de alinhamento, eu estou falando de experiências da vida, de situações, né? Porque você vai ficar muito estressado se você estiver magoado com alguém que te traiu, que você não perdoou. A solução é você trabalhar isso para liberar, para não ter que atrair uma pessoa, para você acordar aquilo, para você poder perdoar. Porque o caminho é sempre o amor. E amor é isso. Quando você ama uma pessoa, você perdoa ela pela besteira que ela fez. Perdoa ela porque ela teve coragem. E também você se perdoa pelas coisas todas que você já fez. Por que você vai ficar? Eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu estou ficando para trás. Tem gente que eu estou atendendo a beça, né? E as pessoas estão falando assim, estou ficando para trás porque eu preciso fazer uma live, eu preciso Instagram, Facebook. Aí eu falo para a pessoa, você não está ficando para trás. É porque as pessoas estão com essa sensação de ter que correr, né, em tudo isso. Até eu tenho essa sensação, né? Eu tenho que aprender isso aí direitinho, né? Tá dando certo, graças a Deus, tá dando certo. Estou numa live e tal, mas estou imaginando que vocês estão aqui. Mas não é fácil, gente. Não é fácil saber como é que liga, não sei o que lá, isso é internet. É toda uma dependência, né? Mas é o que isso? Transformação. E eu estou aceitando. Eu também fico com um pouquinho de estresse. Né? Ai, meu Deus, computador, luz, não sei. É muita coisa para fazer. Né? Ninguém para ajudar. Eu estou já sozinha aqui, já desde, sei lá, 14 de março, 15, né? E
Aí, antes que eu precisava de pessoas para me ajudar com essa coisa de computador, que eu sou muito mais assim do abraço, da natureza, tocar o tamborzinho, ir para a Aldeia do Sol, que é maravilhosa, vocês podem ir um dia. É bom demais a Aldeia do Sol, né? Onde a gente faz as consagrações dos nossos cursos, que é fantástico. E isso que eu penso, né? Eu sinto isso, aquelas árvores, né? Ou então a praia maravilhosa. Mas o que eu estou fazendo aqui, atendendo tantas pessoas no computador, né? Fazendo uma live aqui, né? A gente nunca sabe se vai cair a internet, se não vai, mas é assim, a gente não sabe se a gente vai cair de saúde, se o vírus vai vir ou não, é tudo muito invisível agora. E a gente precisa o quê? Se alinhar com isso, né? Então, eu estou nesse trabalho também, eu não estou aqui dizendo para vocês, eu sou a melhor de tudo, eu faço tudo. Claro que eu sei que eu conquistei muito esses anos todos, com todos esses trabalhos e exercícios, e eu observo, e eu sou feliz, sou mesmo, eu falo para vocês. Agora, se eu tenho problemas, lógico que eu tenho problemas, né? Que eu estou sempre resolvendo numa alegria. Eu estou ali, ai meu Deus, como é que faz essa comida aqui agora? Meu Deus, não era a hora de fazer isso. Mas daqui a pouco eu já estou rindo, sabe? E caramba, não consegui pagar aquela conta porque o númerozinho aqui está dando errado. Aí liga para o cara, insuportável. Aí você liga, porque o númerozinho, código de barra, e que não sei o que. A gente não se estressa com essas coisas. Tem gente que não se estressa, tudo bem, porque já sabe. Mas se estressa em fazer uma live e ter que falar 22 anos falando toda terça-feira, vou falar o quê? Aí a pessoa pira, não sabe o que vai falar, né? Então, isso para mim é fácil, mas toda essa coisinha numérica e não sei o que lá, também não é fácil. Mas aí eu respiro e falo, eu vou conseguir, daqui a pouco eu saio correndo, vou ali na varanda, olho para o céu, medito um pouco, aí abaixo a mente. Aí peço ajuda. Depois eu volto lá e consigo fazer. Então, estou mostrando para vocês que todos nós estamos no mesmo barco. E é o barco da transformação. O que eu estava fazendo antes, eu estou fazendo tudo diferente agora. E você também precisa disso. Você precisa mudar, né, os seus padrões de comportamento para fazer diferente. Dá resistência, dá. Às vezes dá impaciência, dá. Às vezes você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Se você tiver criança em casa, aí dá aquela confusão, trabalho, que você quer gritar para o mundo, dizendo, não aguento mais, tanto trabalho, aí suja aqui, suja ali, faz comida, e não sei o quê, e ainda tem que trabalhar, ainda tem que ganhar dinheiro, né? Porque hoje em dia, né, as mulheres, né, as mães, elas fazem, né, vários trabalhos, muitas delas, sagrado feminino e não sei o que e tal, mas, de qualquer forma, o lado mulher, né, ele sofre muito porque ele precisa ser muito yang também. Né? Nós nos equiparamos, né, vamos dizer assim, né, com os homens, então vamos trabalhar, vamos para a rua, vamos para tudo, que é maravilhoso. Mas tem também uma energia da natureza, aquela energia aí, não dá vontade, às vezes, de ser mulher. Né? Ser mulher não é não ser forte, mas é que a gente cria muita, né, aquela couraça e a gente esquece, às vezes, de receber, de sentir, de deixar rolar, de deixar acontecer. Então, a gente tem que lembrar, né? Tem muitos homens que as mulheres estão tão yang, tão fortes, que às vezes elas esquecem de dar uma relaxada para o homem poder ser homem. Porque às vezes o homem fica ele vira quase uma mulher, que ele fala, não, tá bom, deixa ela resolver. Tá bom, deixa ela que manda. Tá bom. Ele não aguenta, não suporta, muitas vezes, né? Estou falando com vocês, homens, e vocês, mulheres, né? Então, é difícil isso. Então, ao mesmo tempo que a gente segue a transformação do mundo, né, que todas as mudanças que nós vamos tendo, né, tendo que fazer, até essa que eu falei, a mulher, né, que quer a sua independência, a sua força, não sei o que lá, mas que acabou indo demais e às vezes a gente bate a cara no muro e sente aquela dureza, né, da energia yang dentro de nós, e a gente quer voltar, quer relaxar, quer receber, né, quer um pouco deixar o homem ser homem também, né?
Então, essas transformações todas, elas dependem de um alinhamento, né? Esse alinhamento é muito, muito importante, né? Porque se você se alinha com tudo que você tem, que é muito, muito, né? Tudo que você tem, o que que você tem? Você tem o seu sexo, você precisa se alinhar, você é homem, então você é homem. Vibra o seu masculino, vibra sua força vital, sua energia, né? Vibra a energia yang. Se você é mulher, vai, você é mulher. Então, assume o seu sagrado feminino, vai, né? Também, faça tudo com muita força, mas sendo mulher. Então, vamos dizer assim, nós nos posicionamos, né? Se você é mãe, seja mãe, não queira ser filha do seu filho. Ai, filho, eu não sei, filho, me ajuda, filho. Ai, filho. Aí seu filho fica desesperado. Porque pensa, meu Deus, tem que ajudar a minha mãe. Ou então o pai, assim. Então, vamos nos posicionar nos lugares certos, né? Vai para sua mãe e fala, ai, mamãe, me ajuda um pouquinho. Eu sei que sua mãe pode ser que nem te ajude, mas sente isso. Sente. Só um pouquinho que você fale, se colocando no seu lugar, já melhora. Quer ver outra coisa? E tudo isso eu tenho experiência própria, né, na minha vida. Se vocês lerem meu livro, que está aí no digital já, hein, gente, no Amazon, que é Fogo Sagrado, Alinhamento Energético, a Cura pelo Amor. Tem essa história toda, né? Quer ver um posicionamento? Isso me marcou bastante, minha história está lá no livro, que é assim. Não sei porquê, né? Na minha natureza, né? Eu sou o tipo 2 do Enneagrama, o servidor, sou geminiana, adoro relacionamento. Então, eu vim no mundo com a sensação de que eu tinha que servir. Cada um tem uma loucura, né? Uma loucura boa, né? Porque cada um tem sua natureza. É claro que eu sirvo muito e eu consigo realmente ajudar muitos, né? Mas eu tenho que alinhar, porque se eu não alinhar, eu passo dos limites, né? Tudo bem. E aí, eu tinha uma sensação, quando você consegue ajudar um, ajudar o outro, fazer uma leitura, sei lá o quê, aí você já começa a pirar achando que tem que salvar o mundo. Você não fala isso na sua cabeça, você acha uma loucura. Não, salvar o mundo não. Mas no seu coração, quando você percebe, ai, tá acontecendo não sei o que, ai, tanta gente morrendo, aí você já quer ir lá e salvar todo mundo. Só que você não é a sua responsabilidade salvar todo mundo. Então você fica triste. Aí você fica mal, vai dormir mal, porque você queria um jeito de ajudar. Por isso que quando você manda luz, quem é mais beneficiado é você mesmo. Por quê? Por que você é muito beneficiado? Porque você vai dormir em paz, porque você sabe que você ajudou. É uma necessidade que nós temos. E algumas pessoas têm, né? Eu acho que todos temos a necessidade de compartilhar, de ser solidário, de ser generoso, né? Todos temos essa necessidade de perdoar para poder sair daquele desalinho, né? Da raiva, da mágoa, da tristeza. Isso tudo é desalinho. Não estou dizendo que não pode. Você não pode ter raiva, não pode ir lá e brigar com alguém. Ah, é legal? É legal, é legal, é humano. Mas não dá prazer. Quer dizer, tem gente que tem prazer em machucar outros, em falar pra caramba, em dominar uma pessoa. Tudo bem. Mas não é alinhado. Quando você está alinhado, você pode pensar nos grandes mestres. Dependendo da sua religião, você pode pensar em Jesus, pode pensar em Buda, pode pensar no Yogananda, sei lá. Então, eles ensinam isso, é quando você está alinhado com a sua força. É quando você está num patamar mais elevado. Então, pergunta para você mesmo, né? Pergunta. Você sente mais o que esses dias, no seu dia a dia? Mais raiva, mais tristeza, mais autoexigência, cobrança, mais impaciência no seu dia todo? Como é que é isso? Ou você sente mais alegria, mais amor, pensamentos bons?
que você é mais, o que você alimenta, o que você bota aqui dentro para poder vibrar para o outro. O que você vibra mais para o mundo. Você é um ponto de vibração para o mundo. Não pensa que qualquer coisa que você faça, ninguém está vendo, Deus não está vendo, o universo não está vendo, ninguém está vendo, estou aqui no meu apartamento, vou xingar mesmo, eu vou mandar tudo para, né? Eu não suporto, e fulano, e ciclano, e julga um fulano, julga outro, né? Você pensa que não, mas a sua vibração está igual um telefone de celular ligando para muitas outras pessoas que estão na mesma vibração que você. Sabe o que acontece? Essas pessoas que estão na mesma vibração que você te ajudam a piorar. É verdade, estou falando sério. Essas pessoas, espíritos, pessoas, o que quer que seja, frequência, te ajuda a piorar. Você quer se alimentar disso? Pode continuar. Você vai receber muitas ajudas para ter raiva. Sabe quando você estava morrendo de raiva? Mas aí, de repente, a raiva aumentou de um jeito que você pegou um copo e começou a brigar. Sabe esse dia? Aí depois você fala, caramba, nossa, que ódio que eu fiquei com uma coisa fenomenal, muito mais do que só porque alguém falou não sei o quê. Sabe o que foi? É porque você tem lá, estava com aquela raiva, que era de um tamanho. Mas quando você se conecta, ainda mais se você for sensitivo, sentir energia coletiva, você pode sentir energia coletiva negativa, energia coletiva positiva, né? Se você é sensitivo, aí aquela sua raiva, ela vai buscar outras parecidas, e aí ela aumenta. Aí você acaba machucando muito um filho, machucando muito o seu amor, ou até você mesmo, né? Eu sou uma merda. Você pode dizer isso. Desculpa a palavra. Mas, muitas vezes você diz isso. E olha só, você é um ser de luz, uma criação divina, incrível, e falando mal de você mesmo. Ninguém merece isso. Ninguém merece que a própria pessoa fale mal dela mesma. Né? Você está treinando para não julgar o outro, para ter paciência, para ser bom, mas se você julga tanto você, não vai adiantar nada. A sua relação com o outro é o espelho da sua relação com você mesmo. Então, eu sinto que esse é o momento da gente entrar nessa consciência. Né? O que me dá estresse? É o meu desalinho. O que eu estou fazendo que eu não quero fazer? O que eu falo, acho certíssimo, mas não pratico? O que eu digo que eu vou fazer só para me mostrar para os outros e acabo não fazendo? Porque eu sozinho, comigo mesmo, não tô aí, tô com preguiça. Isso tudo fica desalinhado, porque você vai acabar em cobranças, né? Então, o que eu posso... que bom, Bela. O que eu posso dizer para vocês, né? Eu posso dizer que nós podemos fazer vários exercíciozinhos, vivências, né? E que esses exercíciozinhos, que tem a ver com fogo sagrado, elemento energético, essa técnica, também poderia ter a ver com tarô. Vocês sabem que eu sou professora de tarô, né? E do fogo sagrado, elemento energético. O tarô é bem mais antigo, né? 1980 e bolinhas. E o fogo sagrado, 1998. Né? Então, eu junto muito essas duas ferramentas, mas tem milhões de outras ferramentas. Né? Então, você pode fazer exercícios de autoconsciência para perceber quem é você, o que você precisa. Né? E também, no Fogo Sagrado Elemento Energético, nós podemos fazer, como nós fizemos na outra live, né, e fazemos toda terça-feira, nós podemos fazer o seguinte, captar esses registros em nós, aqueles 90% do inconsciente, aquela mágoa que está lá guardada e que você tem que atrair uma pessoa que faça a mesma mágoa para você se curar,
Não vamos atrair pessoa nenhuma, nem situação. Vamos curar ela agora para não precisar sofrer. Entende o que eu estou falando? Vamos fazer movimentos sempre, né? Para limpar essas energias. Limpar quer dizer, não tem nada sujo. É para reorganizar, para reeditar, quer dizer, para editar, né? Editar uma memória, para que você pegue do seu passado o aprendizado. E sempre que você vá lá nessa memória, no seu passado, você sabe, poxa, aquela história, aquela relação, nossa, aprendi muito. Aprendi que é possível acontecer, aprendi a perdoar, aprendi a não me prender demais, a não ficar dependente. Aprendi muitas coisas com aquele relacionamento. Claro que um relacionamento, a pessoa te traiu no final, mas, de repente, essa pessoa teve um crédito, foi maravilhosa, te ensinou 1000 coisas, mas no finalzinho fica na sua cabeça. E você só pensa naquilo ali, se alimenta só daquilo. Então, quando você faz um fogo sagrado alimento energético, você vai olhar aquela pessoa com tudo que ela te deu, com todo o aprendizado que ela te deu. Não só aquela pessoa, mas uma situação também, né? Então, como eu falei para vocês no textinho, que a gente ia fazer vivência, que a gente ia cantar música, a gente já cantou, né? O que eu posso fazer aqui só para iniciar? Tá bom, vou tirar uma cartinha aqui no meu tarô, né? Tá? Nossa, maravilhoso. Tá, vou tirar do arcano menor. Peraí. Gente, muito lindo. Maior e menor. Ó, vou mostrar uma cartinha aqui para vocês, tá? Mas antes de mostrar, eu vou pedir para vocês fecharem os seus olhos. Fecha os seus olhos um pouquinho. Inspira e expira, sentindo tudo isso que eu falei. Sentindo que você quer ser feliz. Feliz mesmo. Diz assim, a alegria está em mim. Diz. Sinta, a alegria está em mim. E agora, peça uma mensagem para você se alinhar e diga assim: o que eu preciso para me alinhar? O que eu preciso? Respire, mentalize assim acima da sua cabeça uma luz. Não aqui na sua testa, o seu pensamento, que está sempre pensando logicamente, mas pensa que vem uma mensagem lá de trás da sua cabeça, e que você vai deixar a sua boca falar. O que eu preciso para me alinhar? Vou contar até 3, deixa a sua boca falar. 1, 2, 3. Vai. Deixa a sua boca falar. Deixa vir. Qualquer coisa que vier, mesmo que seja uma coisa boba, preciso ser feliz, ter prazer no meu dia. Sinta a sua força. Sinta que você pode realmente se alinhar e ouvir suas mensagens. Existem guardiões maravilhosos. Fala nisso, eu estou querendo muito passar mensagem dos guardiões para vocês. E vou falar mais tarde, depois vocês me perguntam. Mas sente, você tem esses guardiões que vão te dar mensagens. Sempre, sempre. Nós todos temos protetores. Não tem quem não tem. Não acredita em nada. Mas naquela hora que você fica desesperado, você fala, ai, meu Deus! E você sente que você foi ajudado, né? Então, aqui, as 2 cartas que eu tirei, gente, muito bom. Olha aqui. Esse arcano 21, arcano do mundo. Olha como é bonito.
Sente aqui os 4 elementos, né? Fogo, o ar da espada, né? Ouros da terra, copas, a água, né? Aqui o homem e a mulher com o mesmo corpo, né? O yin e o yang dentro de nós, a sabedoria, né? Que eles estão pegando aí. Isso é a completude, né? O final de um ciclo e o início de outro ciclo em nossa vida. E nós temos todos os elementos, justamente para mudarmos. Então, se esse é o final de um ciclo e o início do outro, nós estamos vivendo um renascimento. Esse renascimento é maravilhoso. Então, sinta essa força, né? Engraçado que aparece o céu aqui, achei bonito que essa carta tenha saído. Esse é meu arcano do ano, achei, agora lembrei. Muito bom. Então, esse céu mostra, assim, por exemplo, hoje é meia-noite, a partir da meia-noite, parece, já está tendo aí no mês de maio, nós vamos ter uma visão no céu, né? De fragmentos aí do cometa Halley e tal, né? E são muitas estrelas cadentes. Então, se a gente estiver acordado, vamos olhar para o céu, né? E é a sensação de estrelas cadentes. Então, que tal? Pedir para mudar. Que tal fazer uma meditação, olhar para o céu e pedir que eu possa ser o melhor de mim mesmo, que eu possa ser aquilo para o qual eu fui criado, aquilo para o qual eu tenho esse propósito na Terra, que eu não fique parado fazendo tudo ao contrário, que eu saia do estresse e fique alinhado, né? Muito bonito, né? Então, o tarô, ele tem muitas possibilidades, né? Muitas possibilidades de interpretações, né? Mas olha aqui essa carta. Esse é arcano menor, tá? É o 6 de espadas. Olha, isso aqui é você, em pezinho, nesse barquinho. As 6 espadas, o 6 simboliza muito, assim, tem muitas coisas, mas os relacionamentos, né? A relação com você mesmo. Olha aqui, você já olhando seu destino. Ainda bem que eu estou tossindo e está na live, né? Não estou aí na sua. Brincadeirinha, gente. Essa turbulência, a turbulência do mar, fala também desses problemas que a gente passa, né? Falo muito, né, gente? Esses problemas que nós passamos, pô, é política, é não sei o que lá, o que, que eu faço? Eu que escolhi, né? Às vezes você escolhe que você não quer e tal, muitas coisas. E aí, você está vendo aqui, ó, o barquinho não está abalando nada. O nome dessa virtude é resiliência. E quando você vê, tem muita turbulência, tem, mas isso é da vida, da história. Você vai lá na história, você vai ver que sempre teve isso. Sempre teve. Muitos e muitos problemas e tal. O ser humano, as histórias, as guerras, e milhões de problemas. Então, isso não é a primeira vez que a gente passa um problema. Nós estamos assim, tipo, é como se fosse uma guerra, mas nós estamos aqui protegidinhos no nosso sofá, na nossa casinha, né? Então, a gente tem que aceitar. Aceitar o que está acontecendo. E ficar assim, olha, no equilíbrio, para poder chegar lá, né, gente? Chegar lá em pé. Chegar lá alinhado. Não está alinhado esse mocinho aqui? Então, só para você, quando você vê uma figura, você se coloca nela, né? Então, imagina, você já está vendo terra à vista, quer dizer, já está vendo terra à vista. Já tem terra à vista, quer dizer, você já vê, olha, vai ter uma hora que isso tudo vai passar, você vai chegar no ponto que você quer, vai ficar bom, e você ganhou o quê? Enquanto você está passando aqui nesse caminho. Ganhou equilíbrio, força, é o momento de você se equilibrar, de você ficar ali, olha, no seu melhor. Não é momento de você se desequilibrar, ficar mal, sua imunidade cai, você fica estressado. Não é esse momento. Entende, gente? Por isso que eu coloquei esse título, né?
E, claro, eu espero, né, estar ajudando vocês com tudo isso, né? Porque esse é o meu objetivo também, né? Então, o tarô é fantástico, né? Eu sempre tenho essa ferramenta comigo. Por quê? Pô, pensei que tivesse de cabeça para baixo. Porque quando eu quero saber, e aí, o que está acontecendo comigo? Aquele momento que você não está conseguindo canalizar, porque você está cheio de contas no computador para pagar, tem que ligar para a net, tem que fazer comida, tem que limpar a casa. Sabe, essas coisas do ser humano, que não adianta você ficar, né? Toda, minha aparência é essa. Pô, você tem muita coisa para fazer, né? E aí, quando você quer uma resposta e você não consegue canalizar, vai lá, mexe no seu tarô e tira aquela carta. E aí já vem, olha que bonito. Se eu não soubesse o que falar, era só tirar a carta que eu já ia saber. Já tem assunto aberto aqui, né? Então é muito bonito que nós temos tantos instrumentos. E agora, eu gostaria de fazer com vocês um outro exercício, porque esse é um pequeno exercício, né, que vocês fizeram, o que eu preciso para me alinhar, eu tirei 2 cartas, é um exercício. Você olhou para as imagens, pensou em você com todos os elementos, com todo o seu potencial, você não é uma pessoa que não tem um potencial e o outro tem, não, você tem tudo, você é ser divino, sabe, criado por Deus, como todos, então você tem tudo que o outro tem, né? No seu jeito, o seu potencial está focado em algum lugar e o potencial do outro no outro, mas você descobre o que é que você faz bem. Então, isso é maravilhoso, né? Tudo bem. Então, você agora pode fazer um exercício para desfazer, né, aquelas crenças duras que fazem você ser uma chatura. É brincadeira. Que fazem você ser insuportável. Outra brincadeira. Por quê? Porque você fica tendo reações quando você está desalinhado, porque aquela crença dura lá não deixa você se desbloquear. Você tem um bloqueio e pensa que você vai desbloquear, né? Vai se desbloquear quando a outra pessoa fizer uma coisa diferente para você. Quando a outra pessoa fizer o que você quer, que você fala para ela fazer. Quando ela tiver reações que você acha que são boas ao seu entender. Gente, impossível. Você não vai melhorar porque o outro está fazendo diferente e a culpa não é do outro, nem é sua. A responsabilidade de mudar é que é sua, entende? Então, como é que nós podemos fazer isso? Nós vamos agora, se vocês estão sentados vendo, deitados, tem gente na cama, tal, né? Eu queria que vocês levantassem. Se tiver, sempre que vocês assistirem essa live, é legal vocês terem um espacinho assim para fazer um exercício, como a gente faz quando é a reunião presencial, né? Já esses anos todos aí, né? Então, 22 é a carta do louco, né? Então, são 22 anos, gente, muito bom, né? Então, fique em pé, tá? E fecha seus olhos. Arruma um lugarzinho aí. Tô esperando. Calma. Tá? Tudo bem. Você vai ter que ter um lugar assim que você possa dar um passo para frente, que você possa se virar para você. Depois você dá outro passo para frente e se vira. Só assim, tá? Você vai ter que ter só isso. Não é muita coisa que eu tô pedindo. Vai. Veja se você já abriu um espacinho aí. Tudo bem. Feche os seus olhos. Bota a mão no seu coração. Eu vou cantar uma canção aqui, uma canção até que não tem nem autor. Mas imagina, né? Pelo que se sabe, as índias, em suas
ocas, né? Lá embalando seus nenenzinhos, seus índiozinhos, né? É uma cançãozinha de amor para a gente se acolher e se amar para poder fazer o exercício, tá? Mas eu preciso que você sinta, se conecte com o amor dentro de você para poder vibrar essa energia, né? Mesma coisa, quando você liga para alguém, você está falando com a pessoa. Eu quero que você ligue para o amor dentro de você, porque se você não liga para o amor, você não consegue trabalhar a energia, né? Então, liga para o amor dentro de você. Vou cantar uma canção para ver se você consegue ligar para ele, tá? Não é o seu amor de fora, não, é o amor que você tem por essa sua existência na Terra, o amor por você. Respira. Fecha os olhos. Vou pedir para você, vou cantar essa canção, mentaliza você assim, sendo embalada pelo Criador, né? E vai cantando, vai repetindo, tá? É assim. Nanaê. Vai, você. Naê. Nanaê. Naê ao amar. Nanaê. Naê ao. Nanaê. Naê ao amar. Nanaê ao. Nanaê amar. Nanaê. Naê ao amar. Mantra amor. Mantra amar. Sou amor. Sou amar. Que nesse momento, todos os guardiões possam nos ajudar, os guardiões da dimensão da consciência crística. Arcanjo Miguel, Clara, Pena Branca, Diramundo, Doutora Arismar, a equipe médica da dimensão da consciência crística, que nos aumente a imunidade, engenheiros genéticos, cura universal. Todos que chegaram aqui, que possam nos auxiliar a passar por essa fase em pé, alinhados, verdadeiros com o nosso sentimento, com o nosso pensamento. Respira profundamente. E nesse momento, você vai mentalizar algum padrão de comportamento seu. Pode ser aquela ideia que eu dei, alguma mágoa antiga que você tenha que atrapalha você hoje. Alguma traição, alguma coisa que foi difícil, ou então o seu pai que não te entende, você quer falar com ele e ele nunca te escuta porque ele quer falar em cima e você tem tristeza disso.
Coisas desse tipo, não precisa ser uma coisa grave, pode até ser, mas não precisa. Pode ser alguma coisa que todo dia mina um pouco a sua energia, porque você quer agradar aquela pessoa e você não consegue, você não é você mesma. Ou pode ser seu marido, sua mulher, né? Ou então uma pessoa que você nem vê mais, mas que lá dentro de você tem essa sensação, né? Do veneno, da sensação da tristeza que eu falei, né? Então, tá bom. Pensa nesse tema e respira. Agora, sinta que você já vai lá nesses 90% desse arquivo seu, do seu inconsciente, tem lá uma crença em relação a esse tema, que você acredita, né? Eu acredito que fui traída e sou uma vítima. Ou então, eu acredito que meu pai não me ama porque eu sou dessa forma. Acredito que eu não consiga fazer isso ou aquilo, né? Que eu seja incapaz. Veja, o que você acredita nesse tema? Fale qualquer coisa que você acha que seja uma crença, né? Eu acredito que eu esteja certa e todas as pessoas estejam erradas. Pode ser que você tenha essa crença maluca, né? Vai, pensa aí, o que eu acredito para ter essa sensação, né? Eu acredito que eu decepcionei fulano, né? Foi você que decepcionou. A pessoa que se sentiu decepcionada, né? Que ela queria que você fizesse outra coisa, mas você é você e está alinhado com as suas emoções, né? Então, respira. Quando eu contar até 3, você vai deixar sua boca falar, tá? Esse corpo energético, vamos dizer que vai dar o download, vai fazer um download, e você vai imaginar que você está, você pode falar baixinho se tiver alguém do seu lado, alguém na sala, sua criança ali pertinho, sei lá. Você fala bem baixinho, mas deixa sua boca falar, como se você estivesse rezando, que ninguém entende, vira assim, né? Então, você vai, na hora que eu pedir, você vai deixar vir esse corpo energético. Só que eu vou te pedir uma coisa. Bota na sua frente a energia de uma pessoa ou dessa pessoa que que tem essa questão com você, porque essa pessoa ela não é culpada, não é nada disso. Ela simplesmente ela faz você se sentir dessa forma, né? Então bota aí esse relacionamento, esse pai, esse ex-marido, esse filho, né? Bota na sua frente. E se você pensou só numa situação com o universo, né, com a sociedade, eu não consigo me expor na sociedade, bota assim, a sociedade. Tudo que te pode representar essa sociedade aí na sua frente, tá? Bota o objeto, né, da sua crença. E respira, tá? Então, vamos lá. Você vai canalizar, é como se você fosse um ator, uma atriz, aquele momento novamente, você vai tentar, é como quando você ouve uma música que lembra de um grande amor, e você chora de novo, porque você foi lá buscar e veio de novo aquele corpo energético, né? Então, você vai buscar no seu Google da mente aquela emoção e vai tentar fazer o mais fidedigno possível. Até eu dizer, vamos diminuindo, parando e vamos encaminhar essa carga emocional para a dimensão da consciência crística. Para quê? Para que seja transmutada. Essas frequências de vibração elevadas vão transmutar essa energia, tá? Para depois voltar a um corpo em luz. Mas para que isso aconteça, para que você possa mobilizar essas energias, e, gente, mesmo que você não acredite, não tem problema, não. Eu já acredito, eu sei que eu estou fazendo, então tenta confiar em mim. São 22 anos fazendo esse trabalho e tendo milhões de resultados, sendo reconhecido em vários lugares. E doenças que melhoram, e emoções, e pessoas que saem da depressão, e muitas coisas. Então, assim, já que você não teve essa experiência, então confia em mim um pouquinho, tá? Para funcionar isso aí. Não deixa sua mente estragar isso com as dúvidas e
Então, não vai te fazer mal, tá? Por que não vai te fazer mal? Porque quando você traz aquilo de volta, traz aquela emoção, aí você pensa, ai, eu botei para fora, isso pode me fazer... Não! Você já está com isso lá dentro, não sou eu que estou botando lá dentro essa mágoa, não. Essa mágoa já está aí. Se ela vem, e eu estou aqui para te ajudar a encaminhar e tudo isso, se ela sai de lá, de onde ela está, ela não vai mais te fazer um câncer. Ela não vai mais te fazer atrair uma situação igual para que você possa atuar de uma forma que você possa limpá-la. Entende? Que você possa ressignificá-la. Então, não faz problema nenhum você trazer essa emoção como você quiser. Só não exagera, tá? Que tem gente que exagera, sai quebrando tudo. Não faça isso, tá bom? Vamos lá, respira. 1, 2, 3. Deixa a sua boca falar. O que quer que seja, tá? Vai. Ai, não consigo fazer isso, isso é difícil, fulano tá me magoando. Pode ser tudo de ruim, não precisa ter sabedoria nenhuma nesse corpo energético. Depois a gente vai melhorar ele, tá? Tudo que você sente, tudo que você pensa, ai, fulano é culpado, pode ser, vai. Mais um pouquinho. Sente, sente. Deixa vir aí pro seu coração, você está tirando lá de dentro, isso vai te melhorar a imunidade. Deixa vir. Isso. Agora vai diminuindo. Vai diminuindo, sempre observando, como numa meditação que observamos nossos pensamentos, vai observando, nossa, que emoção forte. Vai observando, mas vai diminuindo e parando. Isso. Não vamos encaminhar ainda, tá? Você está sentindo isso, né? Mas você vai agora sair dessa posição, assim como se você abrisse assim, um fecheclé, assim. Deixa essa casca com esse sentimento aí e você vai. Faz isso mesmo, abre um fecheclé, deixa essa casca lá, aquele sentimento. E aí, quando eu pedir, você vai dar um passo à frente e vai se virar para você. E você agora vai ser aquela pessoa ou aquela situação, aquele objeto de medo que você tem. Tá bom? Então vai. Se vira, tira essa casca, deixa ali, que essa pessoa vai ficar em frente a você, falando tudo que você falou. Então você vai ter consciência de que você está falando tudo que você falou ali para essa pessoa ou para essa situação. Tá? Vai. Deu o passo, se virou. Agora, respira e sente o rosto dessa pessoa, ou aquele símbolo, aquela sociedade, tudo que te atrapalha. Sente em você, sente, eu sou fulano. Não tenha medo de ser não, tá? Porque você já é. Você já é tudo. Você é um com todos. Eu sou fulano, vai, respira. E aí, vibra bem. Olha com olhos fechados para você, falando tudo que você falou, que eu não consigo, aquela crença. E essa pessoa ou essa situação, na hora que eu contar até 3, vai te responder, vai se defender com tudo que tem. Mentaliza o seu rosto na pessoa, ou então você, o seu corpo naquela situação. 1, 2, 3. Deixa essa energia se defender e falar com você. Deixa a sua boca falar. Sua boca precisa falar. Faz o download, porque essa pessoa tem muito para te dizer. Vai.
Se vier o choro, deixa chorar. Se vier a raiva, deixa sentir. Mas observa. Você está dentro do outro, está se colocando no sapato do outro. Deixa a boca falar, mais, intensifica um pouquinho. Vai diminuindo. Vai diminuindo. Finalizando a fala. E para. Agora presta muita atenção. Nesse momento que você vai abrir o fechecler de novo, mas você não vai para o seu lugar, você vai para o meio, abre o fechecler e sai, e fica no meio assim, olha, um ombro para você e um ombro para a pessoa, tá? Um ombro está para você, o outro ombro está para a pessoa, né? Você vai junto comigo. Prepara seus dedos para você estalar. O estalar de dedos é só um código para que a gente possa encaminhar essas energias, sabe? Trabalhar essas energias. Então, eu vou contar até 3, nós vamos dizer, estalar os dedos no 3 e vamos dizer, eu te encaminho para a dimensão da consciência crística, tá bom? Respira. 1, 2, 3, estala os dedos, eu te encaminho para a dimensão da consciência crística. Levante seus braços. Sobe essas 2 energias, você não precisa mais disso. Essa programação em você não precisa mais. Essa programação que você fala isso, a outra pessoa fala aquilo. Que você fala isso e a situação fala de novo e repete a mesma coisa, você não precisa. Assopra lá para cima. Não preciso mais dessa programação. Eu desprogramo essa crença em mim. E agora pensa nesse meteoro, pensa num céu bem cheio de luz, cheio de estrelas cadentes, ou num sol, como você quiser, e mentaliza uma luz chegando para você, para esses 2 lugares. E você, com as suas mãos, vai puxando essa luz do céu, vai deixando vir, assim, 2 chuvas de luz, 2 chuveiros de luz, um para a pessoa, o outro para você, um para a situação, o outro para você. Deixa cair aqui essa luz. Mentaliza isso, mentaliza com todo o seu amor. E agora vai para esse chuveiro de luz que é no seu lugar. Faz assim, olha, as mãos em recebimento para você receber essa luz. Imagina que você está debaixo do chuveiro, só que é de luz. Respira. Esse chuveiro de luz, uma chuva de luz, uma cachoeira de luz. Ela traz para você, vai ver que as suas mãos vão formigar. Ela traz para você o amor. Ela traz para você a compaixão e uma outra programação mais elevada, que tem amor, que tem perdão, que tem luz, que tem compreensão de que tudo que você atrai na vida, você aprende algo. Tem um projeto divino. Então, agora, quando eu contar até 3, imaginando essa pessoa também recebendo essa cachoeira de luz, ou a situação, recebendo essa cachoeira de luz, você vai começar a falar as palavras mais elevadas. Tudo que você viu aqui também, que você aprendeu também, se entrou em você, você pode falar. Né? Que você agora é outra pessoa, que você quer estar alinhado. Fala para a pessoa, fala que você quer estar alinhado com os seus sentimentos, seu pensamento, que você realmente não quer mais aquela mágoa, que você perdoa, libera dos seus julgamentos, tudo isso. 1, 2, 3, vai!
Deixa a sua boca falar. Respira. Deixa a sua boca falar. Toda a luz que você puder. Frequência elevada. Totalmente elevada. Deixa a boca falar. Deixa a boca falar. Perdoa, libera dos seus julgamentos. Eleva, agradece que você aprendeu com essa situação ou pessoa. Agradece. Isso, vibra bem essa luz. Faz uma reverência, assim, para essa pessoa, né? Abaixa sua cabeça um pouquinho e saiba que essa pessoa, a situação, foi um instrumento para você aprender algo. Veja a virtude que você aprende. Agradeça. E agora você vai registrar no seu peito. Diga assim, registra. Dá um passo à frente. Se vira, fica no lugar de novo daquela pessoa, daquela situação. E deixa vir a luz dessa pessoa. E deixa que ela fale para você tudo de luz que ela tem. Toda a força. Deixa que ela te perdoe, que ela te libere, que ela te compreende, que ela diga aquilo que ela quer dizer, você vai saber. 1, 2, 3, vai. Deixa essa energia linda, que é o seu espelho na luz, seu instrumento de evolução espiritual. Isso. E vai finalizando, finalizando. E registra, assim, instala os dedos na altura do peito dessa pessoa, né, que você está aí, e diz registra. E agora volta para o seu lugar. E emana para a luz agora, para o seu campo de energia, essa nova programação. Diga, eu emano toda essa nova crença, essa nova programação para todo o meu sistema, todo o meu campo de energia e do outro, porque você acaba ajudando o outro também. E que assim seja agora, essa nova programação em mim. Agora você vai trazer a nova crença, a nova programação. Lembra que você falou, não acredito, não consigo, aquela crença difícil? Agora você vai colocar uma frase, que a gente chama de mantra, sabe? Eu acredito na minha força, ou eu agradeço aos meus inimigos porque me fizeram crescer, sei lá, né? Eu sou livre para fazer o que eu vim para fazer nessa terra. Uma frase, tá? Então, feche seus olhos, respire e deixa vir essa frase. Sente essa luz. Agora, sente no seu peito essa nova programação e deixa descer para todas as células. Acredita que você agora acredita
Acredita que você agora tem essa nova crença. Acredita nessa nova verdade em você. Isso. Vibra um pouquinho. Sente essa força e agora registra. Estala os dedos e diga, registra em todas as minhas células. E respira. É lindo, né? Se vocês quiserem, pode escrever suas experiências, se foi bom, se vocês conseguiram ou não. E eu tirei aqui, gente, 2 cartinhas dos guardiões. Olha que lindo. Porque o que são os guardiões, né? Muitos anos atrás, eu tive um encontro com um xamã, foi muito lindo, e ele, que era um farmacêutico, agrônomo, um homem branco, mas que viveu 15 anos com os índios, né? Ele, como ele era farmacêutico, ele começou a pesquisar com as ervas, porque ele queria curar as pessoas, e acabou vendo que os pajés trabalhavam energeticamente. Então, assim, uma doença tinha uma crença dessa por trás da doença. E ele começava a ver que o pajé, às vezes, ele dava ervas tal, e o índio melhorava. Mas, às vezes, ele não dava erva, ele pedia um outro índio, vem cá, quero falar com essa crença, quero falar com a alma dessa doença, quero falar com essa energia que está dentro dele, que está fazendo ele ficar doente. Uma emoção, por exemplo. O câncer, nós vemos que ele tem muitas mágoas por trás, né? Aí o pajé pegava, falava com aquela mágoa e dizia, olha como você pode, olha, liberta, tudo isso que nós fizemos aqui. E ele encaminhava. E aí o índio sentia que estava livre. E, de repente, ele começava a melhorar. E o xamã que eu encontrei, né, lá em 98, ele fez muitas experiências. Eu tive as minhas experiências, que vocês sabem, como fisioterapeuta, trabalhando em CTI, né, e eu, muito sensitiva, paciente em coma, eu comecei a captar as emoções do paciente, querendo falar com a família, as mensagens que ele queria dar antes de partir, ou então a mensagem que ele queria ouvir para poder voltar do coma. E eu consegui, muitos e muitos pacientes, fazer essa conexão não verbal, né? E também trabalhei com psicografias, com psicofonias, no kardecismo, né? 7 anos, dava passe, então eu fiz muitas experiências e muitas outras que vocês podem ler no meu livro, né? Então, o que eu senti, né? Quando eu encontrei esse xamã, claro que eu tinha todas as minhas crenças e ele as dele, porque cada um tem suas crenças, né? Ele começou a me apresentar os guardiões da dimensão da consciência crística, que são frequências elevadas que nos auxiliam. Sabe quando você pede, meu Deus, eu quero paz? E aí vem um guardião que te traz tranquilidade. É como pedir ao seu anjo da guarda para te ajudar a te proteger, né? Eu quero alegria. Você tem que se conectar ou com as crianças aqui da Terra, você fica com alegria, ou então com as crianças no espaço, quem sabe com a alegria na frequência vibratória. Gente, existe muita coisa invisível. É porque tem gente que não acredita em nada que seja invisível, só que agora está acreditando, né? Porque tem um vírus aí que mata todo mundo, mata muitas pessoas e adoece e é invisível, né? As coisas mais poderosas que influenciam a gente são invisíveis, né? Então, esses guardiões são maravilhosos. Alguém me pediu, dá um curso dos guardiões ou um workshop. Eu posso dar um workshop dos guardiões, eu vou organizar. Deixa acabar essa história agora que tem o curso do tarô. Se vocês quiserem fazer, gente, vai ser sábado, agora, dia 9, tá? Vai ser de tarde, sábado à tarde, quer dizer, começa sábado à tarde e temos 11 aulas, né? Aos sábados de 2 às 5. Gente, é maravilhoso, porque não é porque é meu curso, não. Eu fiz esse curso também de tarô, e aí é um tarô bem terapêutico, não é para adivinhar o que vai acontecer, mas é para perceber dentro de você o que você tem aí para melhorar, qual é o seu propósito,
para você entender a sincronicidade, a ressonância, e também você se forma para ajudar uma outra pessoa, né? Você faz essas 11 aulas e você consegue jogar, porque você vai jogar tanto entre esses sábados, você vai fazer muitas experiências com os outros alunos, você vai jogar um para o outro vai jogar para você, você vai fazer essa experiência, vai jogar para os seus amigos, para depois você jogar profissionalmente, né? Então, é um curso sério, se você se dedicar, você vai conseguir realmente fazer um tarô terapêutico, né? Se você é um terapeuta, ou então se você não é um terapeuta, mas gostaria muito de atender pessoas online, fazer uma nova profissão, que você sente que é um propósito seu, você pode fazer isso, né? Então, deixa eu passar essa fase. Aí, no dia 6 de junho, tem o curso do Fogo Sagrado Alinhamento Energético, que começa, vai ser sábado também, e é de manhã. Então, eu vou estar trabalhando no sábado, de manhã no curso do Fogo Sagrado, e de tarde no curso de tarô. É online, pelo Zoom que a gente faz. E eu estou vendo que dá super certo. Uma delícia, estou gostando, porque eu tenho uma turma de tarô em andamento, a turma do Fogo Sagrado em andamento, está muito gostoso, né? Então, o do Fogo Sagrado, você vai aprender o quê? A fazer esses trabalhos aqui. Vai aprender a se autoalinhar, a encaminhar seus corpos energéticos, a ficar mais leve, a perceber qual é a mensagem do guardião, que aí nós vamos trabalhar os guardiões, né? Estou sentindo aqui uma presença forte, mas não sei canalizar. Você vai aprender a canalizar, vai aprender a fazer uma dirigência, quer dizer, falar com uma emoção sua, com uma energia negativa. Estou com muita raiva. Você vai captar essa energia e vai falar, raiva, vamos transformar em força de construção, não vamos destruir, não. E aí você vai encaminhar para a dimensão da consciência crística. Claro que não é tão rápido assim, a gente vai fazer, né? E o curso do Fogo Sagrado tem eu acho que são 22 aulas, 20 aulas por aí, tá? E aí, a gente, olha, a Vera Pinheiro está super me ajudando, sempre me ajudando aí, né, Vera? Muito obrigada, gratidão. Né, tá respondendo muitas perguntas. Todo mundo que pergunta tem um WhatsApp aí, né, gente? Nem peguei aquele papelzinho com o número do WhatsApp, né? Mas ela está escrevendo aí direto, né, o WhatsApp do núcleo. Toda hora ela está botando, porque vai subindo, parece que tem pessoas no celular que não conseguem, né, ver. Mas você pode também entrar no site, né, que é o site www.fogosagrado.com.br e se inscrever lá. Lá no site tem sobre os cursos, e você pode se inscrever lá e dizer, eu quero fazer o curso tal. Então, Mônica, quero uma consulta com você. Por quê? Porque eu tenho, gente, vocês sabem, não é sendo modesta, não, mas tem 2 anos de fila de espera, né? Todo mundo sabe disso. Mas agora tem oportunidade, né? Porque eu estaria na Alemanha, estaria na Itália, na minha jornada, até, eu acho que até um finalzinho de maio, né? Então, aí eu abri alguns horários. A gente está ligando para a fila de espera, tá? Se você está na fila de espera, liga logo para lá que você entra, né? Tem gente que fala, esperei muito. Não é minha culpa. É porque é assim mesmo, porque funciona o trabalho, né? Mas você liga e se você já está na fila de espera. Se você não está, a gente está ligando para a fila de espera, mas tem pessoas que viajaram quer dizer, que não estão mais, porque esqueceram já a consulta e tal, e aí você pode entrar, tá? Então, isso pode ser bem legal. Ai, que lindo, que lindo. Lindo, Guilherme, falando isso. Que lindo, adorei. Então, eu tirei aqui, vou tirar 2 cartas dos guardiões. Já falei dos cursos, já fiz minha propaganda, né? Então, dia 9 de junho, é o curso de tarô, faz lá, gente, vê. Liga aí para esse WhatsApp, ó, 993150147, né? 993150147. Liga para lá, ou então entra no site. Você já se inscreveu aqui no canal Núcleo Fogo Sagrado, do YouTube? Se inscreve, dá aquele like, né? Olha, aqui eu estou vendo ainda assistindo, parece, 80 pessoas, né? Porque pessoas entram e saem, né? Ó, 53 likes, que bom, não tem nenhum assim, não bota assim não, tá? Se você puder clicar na mãozinha, é super legal, aprendi isso há pouco tempo, ó, já várias pessoas fizeram muito bom. Gente, isso é legal. Então,
Eu vou tirar 2 cartas dos guardiões para nós, tá bom? São frequências de energia e tem um mantra, né? Então, eu tirei aqui, olha. Escudo de proteção. Não é bonito? Sou o guardião que trabalha na sua proteção. Lembrando que tudo que acontece aqui foi atraído por você mesmo para seu desenvolvimento e aprimoramento. Exatamente o que a gente falou. Você é capaz de lidar com todas as situações que surgirem. Trago o meu escudo de luz para que você sinta-se protegido e se lembre de sua força. Eu canalizei essa mensagem aqui. Essas cartinhas, agora eu não posso nem falar para vocês que a Amazon vai entregar, que eu também vendo essas cartinhas. São 50 mensagens que eu canalizei dessas forças dos guardiões, né? Mas depois, quando passar essa fase, aí vocês podem pedir, né? Então, eu canalizei essa mensagem. Então, gente, fica escudo de proteção. Faça um escudo de proteção. E lembre-se de tudo isso, né? Aí eu tirei outra, gente. Tudo a ver. Dudu e Maricota. Esse nome você pode dizer, pô, que nome esquisito para guardião. Mas sabe o que é? São as crianças da dimensão da consciência crística. São as crianças dentro de você, a sua criança interior, né? Então, eu vou ler para vocês, tá? Somos as crianças da dimensão da consciência crística. Trabalhamos no amor puro e na alegria, protegendo você das energias densas. Olha, depois eu conto. Dançamos em círculo à sua volta e cantamos para lhe alegrar. Trazemos o prazer e o brilho nos olhos, a capacidade de rir de tudo e levar a vida com bom humor. Somos os guardiões da alegria, a maior proteção que um ser humano pode ter. Não é bom? Então, a alegria é o que nós podemos ter de proteção, de luz, né? De força. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Ah, é a professora da alegria, exatamente. Exatamente. Então, eu sou professora da alegria. Gostei desse título, né? Professora da alegria. Já que eu sou professora da alegria, vamos colocar as mãos para o centro dessa roda, para essa terra, né? E vamos contar até 3, terminar essa reunião, explodindo no nosso mantra, alegria! Mas tem que falar alto, tá? Ah, deixa para lá se o vizinho vai reclamar, se seu marido está vendo televisão, sua mulher, não sei o que, tá. Fala alegria, porque isso aí, quando a gente fala alegria, espalha essa energia invisível por toda a sua casa, para explodir de energia de luz essa sua casa e dentro de você. Podemos fazer isso? Tudo bem? O Grana quer, Karina, é guardião da calma interna, da paz, da serenidade, tá? É isso, sabedoria. Então, gente, vamos nessa? Esqueci alguma coisa? Acho que não, né? Tá tudo certo. Então tá. Então vamos lá. Ah, e depois que a gente fizer uma alegria, a gente bate palma. Mas esse bater palma é um bater palma. Sabe as crianças quando... Que legal, tô feliz! Para trazer alegria. Quando você quiser trazer alegria, bate palma. Faz todas as posições da alegria, porque a alegria começa a vibrar em você. Sabe? Quando você está muito triste, não faz a postura da tristeza, não. A não ser que você esteja triste ali, vive a sua tristeza, tá bom. Problema nenhum, tá lá no seu luto, vive um pouquinho, mas não fica alimentando isso a sua vida o tempo todo, aquela cara triste. Faz outra postura, busca alegria em você, que aí ela vem. Chama ela, liga para ela, tá? Então tá bom. Ah, a Vera botou dados bancários. Gente, isso aí é o seguinte, quem quiser, essa reunião sempre foi R$ 25, né, para todos que participam. Esse também é meu trabalho. Quem quiser colaborar com R$ 15, que aí a gente diminuiu, né, a fase do coronavírus, e também que é uma live, né? Então, quem quiser, por favor, colabora. Se não, gente, não precisa. Tá? Ah, não quero, não gosto, não quero transferir, acho horrível. Se você estiver julgando, se libera. Não precisa, faz o seu trabalho. Quem quiser continuar com esse investimento de luz aí, que tantas pessoas fazem há tantos anos, vai ser muito, muito bem-vindo, que é
nosso guardião do valor sagrada, né? Você quer saber qual é o guardião da prosperidade, do alto valor? Cédula sagrada. Nunca, sabe, deixe de receber o dinheiro porque você, dinheiro é sujo. Não, receba com as mãos assim. Porque eu tinha muitos problemas com isso e fiquei boa, porque eu pensei, meu valor interno e meu valor externo. Se uma pessoa quer dizer, poxa, eu usufruí muito e eu quero dar o meu valor para você, então eu recebo com todo amor e que venha, que se multiplique, para que a gente possa ter luz, ter força, morar, né, na sua casinha, ter seu alimento e ainda ajudar muitas pessoas, né? Que todos nós sejamos prósperos. Então, deixa eu ver o que escreveram mais. Pode pagar o mês todo? Pode, se quiser, lógico, gente. Esse mês vou assistir 4 lives, quero pagar os R$ 15, as 4. Pode fazer isso, claro. Tá bom, tá bom. Se você achou melhor, pode fazer o que você quiser. Pode pagar o ano todo. As cédulas sagradas. Ô, gente. Então tá bom. Vamos lá? 1, 2, 3. Alegria! Alegria para todos nós! Que assim seja, que a luz esteja conosco, que a alegria esteja no nosso coração. Agradeço a todas as dimensões que aqui estiveram e a todos vocês aí, tá bom? Grande beijo, até a próxima terça-feira.